Detalhes. No ar. Verdes Mares Notícias. Bom dia, começa agora mais uma edição do Verdes Mares Notícias. Os fatos relevantes desse sábado, agora comigo, Jocasta Pimentel. Confira os destaques de hoje. Repelentes certificados pela Anvisa podem ser utilizados em grávidas. Dilma diz esperar integral confiança de Michel Temer contra impeachment. Renan deve decidir com líderes sobre a autoconvocação do Congresso. Vamos às manchetes do interior. Da região do Cariri, Amaury Alencar. População de Araripe elege novo prefeito. E do Sertão Central, Carlos André. O governo do estado, por meio dos órgãos de recursos hídricos e saneamento, vai empreender um esforço concentrado para socorrer o município de Boa Viagem, aqui no Sertão Central, a partir da próxima semana. Verdes Mares Notícias. A presidente Dilma Rousseff lançou neste sábado no Recife um plano nacional de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. O objetivo do programa é fornecer diretrizes unificadas a serem seguidas por todos os estados e municípios para combater o vetor da dengue, chikungunya e do Zika vírus. Em 15 dias, as leituras dos hidrômetros cearenses começam a ter duas alterações. São elas a alta de 12,9% em média no valor total da conta e ainda a possibilidade de aplicação de tarifa de contingência caso o consumo seja maior que 90% da média do ano anterior. Chega a 66 o número de mortes por dengue no Ceará. Segundo dados da Secretaria da Saúde, já são 53.795 casos confirmados em 171 municípios cearenses. Foram notificados 830 casos graves, destes 93,7% foram confirmados. Morreu neste sábado no Rio de Janeiro, aos 72 anos, a atriz Marília Pera. A família da atriz afirmou que ela estava se tratando de um desgaste ósseo na região lombar. No ar com a 4ª temporada de série de TV Pé na Cova, da Globo, ela planejava para 2016 o lançamento de um disco com canções românticas. O número de assinantes do serviço de TV por assinatura vem caindo desde o início deste ano. Em janeiro passado, foram registrados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, 19,65 milhões de assinantes, o que representava uma diferença de 29,79% dos domicílios do país. A Universidade Estadual do Ceará realiza hoje e amanhã a segunda fase do vestibular 2016.1, das 9 da manhã à 1 da tarde. Os 5.554 candidatos aptos farão 4 provas, redação e 3 específicas, cujas disciplinas variam de acordo com o curso escolhido. Cada uma das provas específicas tem 60 questões de múltipla escolha. Governo intensifica ações para garantir abastecimento em Boa Viagem. Do Sertão Central, Carlos André. O governo do estado, por meio dos órgãos de recursos hídricos e saneamento, vai empreender um esforço concentrado para socorrer o município de Boa Viagem, aqui no Sertão Central, a partir da próxima semana. A Secretaria dos Recursos Hídricos, a COGER, a SOIDRA e a CAGES estão mobilizadas para garantir o abastecimento d'água na cidade. A ideia é dar apoio ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI para encontrar soluções que garantam o abastecimento humano. A decisão de concentrar esforços em Boa Viagem foi tomada em reunião semanal do Comitê de Monitoramento da Situação do Semiárido Cearense, que aconteceu na última sexta-feira no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Os encontros são monitorados pelo governador Camilo Santana, que participa do evento uma vez por mês. Na próxima terça-feira, CAGES e COGER enviarão técnicos para, juntos com a equipe do SAAI local, procurarem maneiras de otimizar o aproveitamento da água atualmente retirada do aluvião do açude Vieirão, que está completamente seco. Da região do Sertão Central, Carlos André, para o Verdes Mares Notícias.
Eleições suplementares acontecem neste domingo em Araripe. Da região dos Inhamuns, Amaury Alencar. A eleição suplementar será realizada em decorrência de decisão do Pleno do TSE no recurso especial que ratificou decisão da Corte do TRE Ceará, mantendo a cassação do prefeito e do vice-prefeito de Araripe, José Humberto Germano Correia e Guilherme Lopes de Alencar, e determinando a realização de novas eleições. A eleição suplementar, que havia sido marcada para o dia 17 de maio, fora suspensa por decisão liminar concedida pelo ministro do TSE, João Otávio de Noronha, também derrubada pelo Pleno do TSE no último dia 22. O prefeito e o vice-prefeito foram cassados pelo TRE do Ceará por abuso de poder político, em face da contratação de servidores públicos em caráter temporário, no período vedado pela lei. Em março deste ano, por unanimidade, a Corte do TRE do Ceará deu provimento à petição e determinou a realização de eleição suplementar, decisão ratificada pelo TSE. De Araripe, no Cariri Oeste, Amaury Alencar para o Verdes Mares Notícias. Repelentes certificados pela Anvisa podem ser utilizados em grávidas. Mais informações com Renata Magalhães. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, esclareceu que as grávidas podem usar repelentes desde que estejam registrados na própria agência reguladora e que sejam seguidas as instruções do rótulo. O Ministério da Saúde recomendou que, entre outras medidas, as grávidas usem o produto para se prevenir contra o mosquito Aedes aegypti, que é transmissor do vírus Zika. De acordo com nota da Anvisa, o uso tópico de repelentes à base de NN-dietilmetatoluamida por gestantes é seguro. No entanto, a Anvisa alerta que os produtos não devem ser usados em crianças menores de 2 anos. Já para as crianças entre 2 e 12 anos, a concentração deve ser de no máximo 10% e a aplicação deve se restringir a 3 vezes por dia. Concentrações superiores a 10% são permitidas para maiores de 12 anos. Renata Magalhães para o Verdes Mares Notícias. Morre no Rio de Janeiro a atriz Marília Pêra. Ela tinha 72 anos e lutava contra um câncer havia 2 anos. Evelyn Ferreira. A atriz, cantora e diretora Marília Pêra faleceu na manhã deste sábado no Rio de Janeiro aos 72 anos. A atriz lutava contra um câncer desde 2013 e morreu em casa ao lado da família. Ela deixa os filhos Ricardo Graça Mello, Esperança Mota e Nina Morena e o marido Bruno Faria. Marília era uma das artistas mais completas do Brasil. Além de interpretar, era cantora, bailarina, diretora, produtora e coreógrafa. Ela trabalhou em mais de 50 peças, quase 30 filmes e cerca de 40 novelas, minisséries e programas de televisão. Um dos últimos trabalhos da atriz foi sua participação na série Pé na Cova, da TV Globo. Marília Soares Pêra nasceu no dia 22 de janeiro de 1943, no bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Sua primeira entrada em cena aconteceu quando ela ainda era bebê, fazendo uma figuração numa peça. Aos 4 anos de idade, ela atuou com os pais no espetáculo Medeia. Entre os 14 e os 21 anos, Marília atuou como bailarina em musicais. Ao longo de uma carreira que durou praticamente toda a sua vida, Marília Pêra destacou-se ainda no cinema. Estrelou filmes como Bar Esperança, Tieta do Agreste e Central do Brasil. Evelyn Ferreira para o Verdes Mares Notícias. Quem é que nunca comprou um produto que deu problema e na hora de resolver com o serviço telefônico da empresa foi aquela dor de cabeça? O aposentado José João de Oliveira, de 85 anos, sabe bem como é. Você fica meia hora, eles jogam para um lado, jogam para outro, até a linha cai, você torna a ligar de novo, aí fica aquele jogo de empurra para um lado, para outro, até a linha cai, e aí dificulta demais a gente resolver isso diretamente com a empresa. A gente só resolve através de PROCON. Para tentar acabar com esse tipo de situação, um projeto de lei que está para ser avaliado pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara quer criar regras para o funcionamento do SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor telefônico das empresas. Entre essas regras, uma que obriga o atendente do call center a ligar de volta para o consumidor quando a ligação cair,
como explica o autor da proposta, deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba. Vai ter agora com esse projeto o número lá, o seu número, e automaticamente, se cair, ele retorna para você, olha, dando sequência àquele assunto. A ideia inicial é que isso fosse obrigatório só para as empresas de telefonia, mas ela foi ampliada pelo deputado César Halum, do PRB de Tocantins, relator da proposta na Comissão de Defesa do Consumidor, onde já foi aprovada. Nós entendemos que era necessário estender isso a todos aqueles que fazem serviço de atendimento ao consumidor, até porque entendemos que isso tem sido uma afronta ao consumidor brasileiro. As pessoas perdem tempo, perdem dinheiro, sofrem constrangimento, tanto físico quanto emocional, e não é isso que trata o Código de Defesa do Consumidor. Hoje já existem regras para o funcionamento dos saques, mas só que para aquelas empresas que trabalham com o serviço regulado pelo governo federal, como planos de saúde, energia elétrica, combustíveis, telefonia, TV a cabo, bancos, cartões de crédito, aviação civil e ônibus interestaduais. Mas, na prática, muitas vezes não são cumpridas. Por isso, a proposta é transformar essas regras em lei e expandir para todas as empresas. Entre outras obrigações, o projeto estabelece que a ligação para o saque deve ser gratuita e o serviço deve estar disponível 24 horas, todos os dias da semana. Para se abrir uma empresa no Ceará, leva-se em média 80 dias para a conclusão do processo. A demora é atribuída à quantidade de certificados e licenças. Pensando nisso, uma cartilha foi criada pelos bombeiros. Major Marcos Pompeu fala do objetivo da cartilha. A cartilha fala sobre orientações sobre procedimentos simplificados no Corpo de Bombeiros e vai simplificar aquelas empresas que são consideradas de baixo risco. Então, o Corpo de Bombeiros está dentro do processo da Rede Sim, né, que aqui no estado do Ceará, o SEBRAE é quem gerencia essa parte, certo? Então, a cartilha para orientar sobre a norma técnica número 17 do Corpo de Bombeiros, que foi publicada recentemente. A cartilha é voltada para a micro e pequena empresa. A estimativa é que esse período de 80 dias para a abertura do empreendimento caia para apenas um dia e que, com o tempo, tudo seja feito pela internet de forma integrada através da Junta Comercial do Estado do Ceará. O Major fala um pouco da documentação necessária para abrir uma empresa. Uma área até 200 metros quadrados térrea vai precisar da declaração do proprietário, uma declaração de responsabilidade, o preenchimento do formulário de segurança contra incêndio para risco baixo, um documento que comprovar a área construída e no próximo ano vai ter um pagamento da taxa de vistoria, sendo que o microempreendedor individual ele é isento por legislação federal. Estima-se que cerca de 40% da demanda do Corpo de Bombeiros representam locais que se enquadram na categoria de baixo risco, utilizando, portanto, esse novo modelo de processo simplificado. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A previsão do tempo para este domingo na capital cearense é de sol com algumas nuvens e pouca possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 25 e 31 graus. Previsão do tempo. Previsão do tempo. No próximo bloco do Verdes Mares Notícias, Dilma diz esperar integral confiança de Michel Temer contra impeachment. E Renan deve decidir com líderes sobre a autoconvocação no Congresso. Verdes Mares Notícias. Leve a Rádio Verdes Mares para onde você for e fique por dentro de toda a programação. Baixe o aplicativo da Verdinha na App Store e Google Play e tenha o melhor conteúdo em notícias, esportes, entretenimento e podcasts. Ouça também a Verdinha através da Sky, canal 412 e na Oi TV no canal 982. Acesse a rádio mais ouvida do Brasil, onde você estiver. Verdes Mares Notícias. Verdes Mares Notícias. Política. Estamos de volta com Verdes Mares Notícias.
Em meio à visita feita ao Recife neste sábado para lançar um plano nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, a presidente Dilma Rousseff afirmou que espera integral confiança do vice-presidente da República, Michel Temer. Na última sexta-feira, o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, um dos aliados mais próximos a Temer, protocolou o pedido para entregar o cargo. Dilma evitou se alongar sobre o assunto e fez elogios ao trabalho do PMDBista. Eu espero integral confiança do Michel Temer e tenho certeza que ele a dará. Ao longo desse tempo eu desenvolvi a minha relação com ele e conheço o Temer como pessoa, como político e como grande constitucionalista. No caso do ministro Padilha, eu queria declarar o seguinte: eu me esforcei bastante para manter na reforma ministerial o ministro Padilha no governo. Por quê? Porque achava que o ministro Padilha, e acho ainda, que o ministro Padilha, na direção do Ministério dos Portos, dos Aeroportos, na época chamava Secretaria, mas hoje é Ministério, eu acredito que ele está fazendo um trabalho muito importante. Então, eu não recebi nenhuma comunicação do ministro Padilha e espero, então, eu ainda conto com a permanência do ministro Padilha no governo. No programa Sábado Show deste fim de semana, o jornalista Evandro Nogueira conversou com o cientista político João Paulo Bandeira, que avaliou a situação do cenário político atual. Tudo aquilo que nós falávamos que há um ano atrás, que o sistema político brasileiro tinha problemas muito sérios, e se esses problemas não fossem resolvidos, ia chegar a uma situação de colapso, chegou. Então a questão não é a pessoa Eduardo Cunha ou Dilma Rousseff. Enquanto for mantido no país um sistema de eleições, um sistema de escolha de representantes e principalmente um sistema político onde as pessoas comuns não participem dos processos políticos, sempre teremos escândalos de corrupção, sempre teremos a política na mão de poucos. Então essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar. Então é uma questão muito maior do que as pessoas. Agora vamos falar das pessoas, que as pessoas são também muito importantes, não há questões maiores sem as pessoas agindo nelas. De um lado nós temos um presidente da República que não tinha história política, que foi eleito pelo poder do ex-presidente Lula, que representa um tipo de pensamento político, que embora hoje tenha 63% das pessoas em recente pesquisa não concordem com o governo, 53 milhões de pessoas votaram nela. E isso tem que ser respeitado. Se não há nenhum crime imputado diretamente a presidente, porque o que está sendo imputado a presidente, cabe interpretações jurídicas diversas. Você vai ter juristas dizendo que o crime das pedaladas é um crime que merece ser punido com a perda do mandato, e outros vão dizer que não é possível. Você vai ter ministros do STF falando a favor, falando contra. Então é uma questão não clara, então da disputa política. Então essa é outra questão. Quem são os atores políticos nessa disputa política? O Eduardo Cunha está sendo processado, conta no exterior. É muito claro que houve barganha dos dois lados, e o ato de deflagrar foi uma retaliação contra o PT de não ter votado, de dizer que ia votar contra ele no Conselho de Ética. O PT basicamente largou a mão do presidente e disse: ó, presidente, você vai aí se resolvendo, nós vamos pagar para ver. O discurso da presidente foi muito duro e o do Eduardo também foi muito duro. Porém, a estratégia vai ser a seguinte: o país vai sair muito machucado, mas vai sair maior, né? Porque a democracia é exatamente isso, o embate das questões. Então, nas ruas, nas redes, na imprensa, no parlamento, está todo mundo discutindo se é legítimo que um presidente da República eleita recentemente, que não conseguiu governar ainda por causa de uma crise econômica, claro, boa parte da crise foi gerada por ela, mas pelo governo anterior, mas não só por isso, tem questões muito maiores dentro dessa crise econômica que estamos vivendo. Então o país precisando resolver questões fundamentais, o presidente da Câmara, que deveria estar colaborando com o país, está usando o cargo para poder se safar de um processo de cassação, e aí sim, ele roubou. Uma coisa tem que deixar claro: a questão das pedaladas. Estão dizendo que a presidente da República gastou a mais sem pedir uma autorização ao Congresso. É crime. Esse dinheiro foi para quê? Pagar as políticas sociais. Então, a amiga que está ouvindo aí a rádio agora, dizendo: olha, estão querendo tirar a presidente da República, ela gastou um dinheiro. Realmente, se ela cometeu um crime, foi esse: ter tirado o dinheiro para pagar as políticas sociais. Ah, mas isso é eleitoreiro, isso não poderia ser feito, isso foi irresponsável. Tudo bem, essa é a questão. Mas isso foi no mandato anterior. Tanto que, para o medo do governo, que a mesma ideia fosse usada esse ano, mas foi revista a meta fiscal do governo. Mas o governo agora foi aprovado a lei que o governo vai poder ficar em déficit. Não vai ter pedalada esse ano, porque a lei já vai permitir que o governo feche o ano em déficit. Porque caso isso não acontecesse, poderia ser uma outra hipótese para respeitar a LRF. A lei de responsabilidade fiscal é fundamental, porém, não pode ser usada por questões apenas assim. Ao se manifestar pela autoconvocação do Congresso Nacional para dar continuidade ao pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff,
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, declarou que a decisão depende dos senadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, deverá tratar do assunto numa reunião com líderes partidários. Mas a suspensão do recesso parlamentar, previsto para ter início no dia 23 e terminar no dia 1º de fevereiro, não é consensual. Ao se declarar contrário à autoconvocação, o líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, argumentou que o processo de impeachment precisa do respaldo da população, que, segundo ele, dificilmente vai se mobilizar neste período de festas e férias. Talvez o recesso possa funcionar para vencer esse período de Natal, Ano Novo e Carnaval e termos mais chance de mobilizar as ruas e chamar a atenção das pessoas para a importância da participação delas nesse processo. Sem participação popular, é muito provável que o governo consiga 1/3 dos votos para que o impeachment não prospere. O líder do Democratas, senador Ronaldo Caiado, de Goiás, defende a autoconvocação para que o processo tenha continuidade. Segundo ele, o recesso parlamentar poderá ajudar a presidente Dilma a mobilizar sua base aliada. O melhor é que nós suspendêssemos o recesso, continuássemos com as duas casas funcionando, até a tramitação das 15 sessões necessárias para o prazo de defesa da presidente, depois a apresentação do relator e, logo a seguir, a votação feita pelo plenário da Câmara. O senador, por sua vez, só se debruçará sobre o pedido de impeachment caso o plenário da Câmara dos Deputados aprove a abertura do processo pela perda de mandato da presidente Dilma. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Regional 2, realiza o cadastramento dos ambulantes que desejam trabalhar nos eventos Encanta Ceará e Réveillon 2015. O cadastro prossegue até a próxima segunda-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, exceto no fim de semana, na sede da Secretaria Regional 2. O titular da Regional, Carlos Nelson Brandão, dá mais detalhes sobre a inscrição. O cadastro é do dia 1º de dezembro ao dia 7 de dezembro, tá? Das 9 às 16 horas, exceto nos finais de semana, aqui na sede da Regional 2, na Central de Acolhimento. Para inscrições são necessários cópia da carteira de identidade, CPF da pessoa, comprovante de endereço, além da folha corrida e uma foto 3x4. Caso o número de inscrições ultrapasse o número de vagas pré-estabelecidas, haverá um sorteio aberto ao público na terça-feira, dia 8, às 15 horas, também na Secretaria Regional. Os contemplados com as vagas ainda irão participar de 2 eventos. Na ocasião também serão feitos esclarecimentos a respeito da montagem das barracas, orientação para que a gente possa ordenar aquele espaço. A audiência pública conjunta das Comissões de Meio Ambiente, de Constituição e Justiça vai avaliar os 15 anos da Agência Nacional de Águas e terá como tema principal a falta de fiscalização nas inúmeras barragens de rejeitos de minérios. O país tem 663 barragens de rejeitos de mineração e 295 de resíduos industriais. 100 delas, todas em Minas Gerais, estão sem fiscalização. O vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, espera que no encontro a agência e o Departamento Nacional de Produção Mineral mostrem quais são os projetos de fiscalização. E hoje nós temos mais de 14 mil barragens no país, mas a que nos preocupa é em torno de 663 barragens que contêm minério de ferro. Destas 663, tão somente 44 foram fiscalizadas nesses últimos anos. Ataídes Oliveira argumenta que a audiência será importante para questionar os representantes da Agência Nacional de Águas sobre a falta de fiscalização que provocou o desastre ambiental em Mariana, Minas Gerais. A tragédia, provocada pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, já destruiu quase 1.500 hectares de vegetação, sem contar o impacto na fauna e na vida dos moradores, como lembra o senador. O que nós vamos fazer é evitar
tentar evitar que catástrofes como essas que aconteceu lá em Mariana volta novamente a acontecer no Brasil. E pelo que está aí, se providências não forem adotadas imediata, a possibilidade de acontecer são muito grandes, tanto quanto ou pior do que aconteceu agora em Mariana. A audiência pública vai avaliar ainda as políticas públicas desenvolvidas pela Agência Nacional de Águas e as medidas para enfrentar a crise hídrica no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que estabelece que as eleições não poderão ser suspensas ou canceladas nos 15 dias que antecedem o pleito, seja por medida administrativa ou judicial. O texto aprovado estabelece que apenas em caso de força maior, a eleição poderá ser suspensa. O relator, deputado Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, recomendou a aprovação da proposta e afirmou que o objetivo é dar segurança jurídica ao processo eleitoral. Segundo ele, atualmente não há essa previsão na legislação eleitoral. É apenas num caso de circunstâncias muito graves, desastres naturais ou algo que seja catastrófico, evidentemente que fora dessas possibilidades o processo não poderá ser interrompido. Isso dá segurança, isso garante que o judiciário possa fazer o processo sem que ocorra riscos de ações de candidatos ou partidos ou pessoas interessadas em criar dificuldade para o resultado das eleições. Então é apenas um ajuste que está sendo feito de maneira a dar essa garantia. O deputado Mainha, do Solidariedade Piauiense, se manifestou contrário ao projeto. Fere cláusulas constitucionais, principalmente a questão da separação dos poderes. Não pode o Poder Legislativo definir o que o Judiciário pode julgar ou não. A proposta que proíbe a suspensão ou cancelamento de eleições 15 dias antes do pleito será analisada, agora pelo plenário da Câmara dos Deputados. O maracatu foi registrado como patrimônio imaterial de Fortaleza. Confira na reportagem de Karen Arnaud. O Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural aprovou o registro do maracatu como patrimônio imaterial de Fortaleza. O maracatu da capital cearense tem características próprias e, com a decisão, passa a ser valorizado a nível nacional. É o que afirma a gerente do Patrimônio Imaterial da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, Graça Martins. O maracatu de Fortaleza, ele tem umas especificidades próprias dele. E, por exemplo, o ritmo solene, o negrume, isso torna o maracatu de Fortaleza de todos os maracatus existentes no resto do Brasil. Eles têm uma maior valorização a nível nacional. Na verdade, é um reconhecimento que eles já fazem. Em todas as instâncias, esse registro torna esses grupos mais importantes. Após a aprovação pelo Conselho, o decreto de registro segue para a assinatura do prefeito de Fortaleza. Karen Arnaud, para o Verdes Mares Notícias. Confira agora os destaques da edição de hoje do Diário do Nordeste. Direto da redação, Rodrigo Santiago, bom dia. Olá, bom dia. Servidor estadual ficará sem reajuste. Com a queda na arrecadação e redução dos recursos originários do governo federal, os servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário não terão, em janeiro, como nos últimos anos, aumento em seus contra-cheques. O reajuste será reavaliado em março. Corpo de torturado e morto segue desaparecido. Mais de 2 meses depois de ter sido abordado por policiais militares, o corpo do frentista João Paulo de Souza Rodrigues, de 20 anos, continua desaparecido. Investigação revelou que João Paulo foi morto após sessões de tortura. Rodrigo Santiago, direto da redação do Diário do Nordeste, para o Verdes Mares Notícias. Eu sou Jocasta Pimentel e esse foi o Verdes Mares Notícias. Coordenação de jornalismo Evandro Nogueira. Direção de jornalismo Roberto Moreira. Edição de áudio Lucas Nogueira. Mais informações nos VMs Notícias todo começo de hora. Acompanhe também a Verdinha pelo site verdinha.com.br.